em qual tipo de igreja que eu acredito. Irmãos, hoje existem centenas e centenas de placas de igreja. Hoje, se você for passear pela cidade, você vai encontrar, praticamente em cada esquina, você vai encontrar uma igreja, não é? E cada igreja tem uma forma de trabalho, tem uma estratégia, tem um jeito de ser. Tem umas que são mais avivadas, umas são mais pentecostais, umas são mais, não é tão pentecostal. Enfim, então existem vários tipos de igreja. E eu tenho meditado um pouco sobre esse assunto. Eu sei, irmãos, muito obrigado, Mônica, que igreja não é um templo. A igreja é o quê? É quando se tem membros junto para formar o corpo da igreja. Então, a Fabiana, minha esposa, ela não é uma igreja, ela é membro da igreja, membro do corpo. Então eu sei disso, eu sei que nós somos igrejas. Só que eu quero falar nessa noite sobre o meu posicionamento como parte da igreja e também parte da estrutura. Amém? Então é sobre esse assunto que eu quero falar. Sabe, eu tenho orado muito para Deus ministrar no meu coração o que seria ser uma igreja relevante. Se eu chegasse para você, pastor Jair, o que é uma igreja relevante? Eu não vou fazer isso, mas você já parou para pensar o que significa uma igreja relevante? Eu não sei se vocês já parou para pensar nisso, já tiveram curiosidade sobre esse assunto, mas eu tenho tido curiosidade sobre esse assunto, tenho tentado aprender sobre isso. Eu até vou ler um pouco agora, só para vocês entenderem um pouquinho do significado. Ser igreja relevante significa ser uma comunidade de fé que é ativa, engajada e impactante no mundo ao seu redor. Significa ser uma igreja que vive o evangelho. Igreja relevante é aquela que vive o amor e a mensagem de Jesus Cristo de forma autêntica e genuína. Se envolve com a comunidade. A igreja relevante se envolve com as necessidades e questões da comunidade, buscando servir e amar as pessoas. É uma presença. A igreja relevante é uma presença positiva e transformadora no mundo, trazendo esperança, luz em meio à escuridão. Ela também uma igreja relevante, ela vai se adaptar e vai se renovar. Ela está disposta a se adaptar e renovar, buscando novas formas de alcançar e servir as pessoas em um mundo em constante mudança. A igreja relevante também, ela tem o foco no reino. A igreja relevante tem como foco o reino de Deus, buscando não glorificar a si mesmo, mas glorificar a Deus e avançar na sua missão no mundo. Amém? Então, isso aqui, irmãos, é o resumo de o que é uma igreja relevante. E aí eu comecei a ler sobre esse tema, sobre esse assunto, e eu comecei a perguntar para mim mesmo: a igreja Casa do Pão tem sido uma igreja relevante? Eu, como membro dessa igreja, eu tenho sido uma pessoa relevante, que tem essas características aqui que eu li, sabe? E aí eu entendi que uma igreja relevante, na verdade, é a igreja modelo que Deus deixou em Atos 2. Irmãos, ali para mim é um modelo. Aquilo não é um modelo atrasado, bíblico, porque a Bíblia não muda. Presta atenção nisso que eu vou falar, a Bíblia não muda. Se você for estudar o livro de Atos 1, 2, você vai ver ali qual que é o modelo de igreja que agrada o coração do Pai. Qual o tipo de igreja e qual o tipo de posicionamento que eu tenho que ter na igreja que agrada o coração do Pai. E nem sempre a gente vai conseguir agradar o coração das pessoas, mas a gente precisa focar em agradar o coração do Pai. Amém? A gente canta que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o nosso desafio como cristão, independente se você está chegando agora na igreja, se você já tem 10 anos, o seu desafio é não perder o foco do que é ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja bíblica. Amém? Então essa tem que ser a nossa luta, para que a igreja seja uma igreja bíblica e relevante, independente de números. Sabe de uma coisa? Existem duas formas da igreja crescer. A igreja vai crescer em duas formas.
ela pode crescer tendo uma estrutura muito bonita, uma estrutura onde tem pessoas cheias da grana para investir, uma estrutura onde tem pessoas ali cheias de talentos poderosos. Ela pode crescer por um tempo, ou ela pode crescer também através da obra do Espírito Santo. Mas presta atenção numa coisa: quando eu começo um projeto na minha vida, seja na empresa, seja em casa, seja onde for, se esse projeto ele nascer da minha carne, eu vou ter que sustentar ele através da minha carne. Mas se esse projeto nascer no coração de Deus, se esse projeto for gerado pelo Espírito Santo, Deus, ele vai suprir. Amém? É assim que funciona, irmãos. Então, para a gente falar mais sobre isso, eu quero que vocês abrem a Bíblia em Atos 2, a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do versículo 42. Tenho muita coisa para compartilhar com vocês essa noite, irmãos, mas eu vou tentar não passar do tempo, ainda tem a ceia. Quem achou, diga glória a Deus. E todos continuavam firmes. Presta atenção nisso, irmãos. Olha a igreja modelo, olha o que Deus deixou para nós como uma igreja relevante, uma igreja modelo, que a gente precisa se apaixonar e querer viver, ó. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Versículo 43, ó. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Versículo 45, ó. Vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, se reuniam num pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Olha só, irmãos, que igreja é essa? Tenho até medo de estragar essa igreja, viu? Mas vamos lá. 46. Não, eu já li. 47 para finalizar. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava aos grupos as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Eu vou entrar na mensagem agora, irmãos, mas eu quero fazer uma oração antes. Pai, nós somos gratos a Ti por essa noite, Pai. Eu tenho a convicção que o Senhor está neste lugar, eu tenho a convicção que essa palavra veio de Ti, eu tenho a convicção que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem ministrado no meu coração para me compartilhar com a Tua igreja, eu só peço que o Senhor me capacita, Pai, eu só peço que o Senhor me dá direção. Espírito Santo, usa a minha boca essa noite, usa o meu coração, Pai, fala com eles, fala com aqueles que estão assistindo através da live, ó Deus, que seja, Pai, que seja ministrado, que seja derramado em nossas vidas aquilo que está de acordo com o Teu coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então nesse texto aqui, quando a gente iniciou a Casa do Pão, esse versículo é o que eu mais lia, para ter ele como base, para ter ele como visão. É um versículo que a Fabiana gosta muito, eu sei que muitos aqui conhecem ele, sabe, é um versículo muito forte. Então assim, eu lembro do início da igreja. Quem está aqui na igreja desde o começo? Levanta a mão. Tem parte aí das pessoas que estão desde o começo. Foi uma fase difícil, né? Que todo início é difícil, aquele início. Mas a gente tinha essa convicção de que tipo de igreja nós queríamos fazer parte e queríamos se posicionar para fazer parte. Amém? Então era assim. Por quê? Porque na verdade assim, ó, o mundo, ele precisa de uma igreja que realmente ame as pessoas e revela Jesus em tudo que faz. Sabe, eu fico olhando, será que isso que eu estou fazendo aqui essa noite está revelando Jesus ou está me revelando? Está revelando Jesus ou não? Sabe, a gente precisa de ter esses questionamentos, porque o ser humano, ele perde o foco muito fácil.
ele acaba perdendo o foco muito fácil. E a gente sempre vem, né, pastora, quer colocar na camisa ali, ainda há lugar na mesa, né? Mas isso não pode ser um chavão, isso precisa de ser uma realidade nas nossas vidas. Tem lugar na mesa ou não? Amém? Então isso precisa ser uma verdade. Então, essa semana eu vi uma foto do Facebook, eu não sei, eu postei lá no grupo da igreja, né? Quem não está no grupo, depois me procura para a gente colocar vocês no grupo. E ali eu vi um centro de mesa na casa do pastor Jair da Ana, lotado. E ali tinha algumas coisas, né? Que é lógico que ajudava a atrair as pessoas, que tinham uma boa comida no fogão a lenha, né, Ana? Saudade daquela coxa, viu? Já joguei um monte de indireta para ela, me comer aquela coxa assada. Tinha aquela comida boa, tinha palavra, tinha oportunidade para todo mundo conversar, tinha olho no olho, tinha pessoas diferentes, tinha pessoas visitando, e aquilo era prazeroso, sabe? Aquilo era gostoso. E eu comecei a lembrar desse tempo, e eu lembrando ele, eu começo a ligar com a igreja de Atos, porque se você for ver o texto que eu li, eles partiam o pão juntos, eles oravam juntos, eles estavam em comunhão, eles estavam ali todo mundo junto. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite algumas marcas de uma igreja relevante, baseado no texto de Atos. Glória a Deus. Olha a primeira marca, irmãos, que não pode faltar. E a gente, como pastores, precisa estar bem atento a isso, a essas marcas, para a gente não perder essas marcas. Os irmãos, todo mundo, pera aí, pastor, tem que ser essas marcas aqui, senão a igreja não vai ser dessa forma que foi lido aí. Então, a primeira coisa, Atos 1:8, eu não sei se está colocando na tela, Léo, olha só o que fala, voltando um pouquinho, Atos 1:8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, a primeira marca de uma igreja relevante é o quê? É o mover do Espírito Santo, é o poder de Deus. Irmãos, a igreja pode ter uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas ou 1000 pessoas, ela precisa ter poder de Deus, sabe? Por quê? Porque o que vai transformar, o que vai curar as pessoas, o que vai gerar arrependimento, o que vai gerar quebrantamento, o que vai gerar transformação é o poder de Deus, amém? É o poder de Deus que vai gerar tudo isso. É como se fosse vocês conhecem, né? Uma tomada e a energia. A lâmpada, ela pode ser muito bonita. Você pode ir lá comprar na Shopee ou no Mercado Livre, não sei onde você vai comprar. Você vai lá e você compra uma lâmpada bem bonita. Você fala, nossa, essa lâmpada aqui é top. Você viu ela acesa ali dentro da loja, você falou, essa lâmpada aqui é muito bonita. Mas se ela não estiver conectada na energia, aquela lâmpada não vai florescer e nada vai acontecer. Por isso nós precisamos estar conectados no poder de Deus. A gente precisa estar cheio do poder de Deus. A gente precisa buscar o poder de Deus, porque sem o poder de Deus somos apenas uma lâmpada apagada, embora está pronta para ser conectada. Mas quem tem a missão de conectar ela com o poder de Deus é você. Fala para a pessoa que está do seu lado, é você que vai conectar, irmão. Fala para ela. O poder de Deus é a marca de uma igreja viva. Amém? Então a marca de uma igreja viva é o poder de Deus. Por isso que eu falei no começo, quando eu faço as coisas na força do meu braço, eu vou ter luta, porque eu vou ter que sustentar aquilo. Quando você faz algo na força do teu braço, irmãos, você vai ter que sustentar aquilo. Mas quando você está conectado no poder de Deus, o Espírito Santo vai gerando aquilo dentro de você, o Espírito Santo vai te engravidando, e aquele projeto, e aquele propósito, e aquela cura, aquele milagre, aquele arrependimento, aquela transformação, ela acontece na tua vida, porque você está conectado no poder de Deus. Glória a Deus. Então essa é a primeira marca, porque o homem não convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem convence é o Espírito Santo, e para ele te convencer, você vai ter que estar conectado nele.
Você já viu que tem gente que está na vida ali de pecado, naquela prática de pecado, ele nem quer conversar com você, ele nem quer ouvir falar de Deus. Por quê? Porque ele tem medo de ter que abandonar aquela prática, ele tem medo de se desconectar daquela prática. Então quem convence é o poder de Deus, e aonde o poder de Deus se manifesta, vidas são curadas. Agora eu vou mais a fundo. Deus, ele não é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por que hoje não acontece tantos sinais e prodígios nas igrejas? Por que será que não acontece? E é lógico que não é só na igreja, nem nas ruas acontece. Então cadê os milagres? Cadê as curas? Então uma igreja que tem poder de Deus, você tem que ver esses sinais que eu estou falando. Não tem, Gabriel? Cura, transformação, libertação. Ué, porque se não tem poder de Deus, isso não vai acontecer. Eu posso ministrar uma teologia muito bonita, eu nem sei isso, nem sou muito bom para isso, mas o que vai mudar o teu coração, o que vai entrar dentro de nós é o poder de Deus. Glória a Deus, gente. Posso continuar? Se você olhar para o teu lado, olha quantas pessoas que alguma coisa aconteceu, não é para a glória da Casa do Pão, não. Vamos lembrar um pouquinho, lembra um pouquinho de quando você chegou na igreja, você que está desde o começo, você que está aqui hoje. Mônica e Adriano chegou, veio junto ali com o trabalho de casais, chegou ali, foi estruturando, e deu um jeitinho e ficou. O Léo e a Brenda chegou quietinho, o Léo nem conversa, gente, não sei nem se vocês já ouviram a voz dele. Aí a Brenda começou a fazer aula com a Laura ali de teclado, fez uns meses, aí de repente acontece uma situação boa, né? E aí ela precisa, além de tocar teclado, ministrar o louvor e cantar, e tá aí, e o Léo tá ali servindo. Então não é só sobre ministério. Eu lembro um dia que a gente foi visitar a casa do Léo e da Brenda lá, e daí falou, esse pastor é meio doido, nem chegamos lá, comemos, né, que eu gosto de comer, gente, viu? Me convidar, se tiver um cafezinho, tá bom. Mas eu fico olhando o que Deus está fazendo. A Rosinha, ela quietinha na casa dela, a igreja foi bem na frente da casa dela, aí ela vai daquele jeitinho, aí hoje está ali, ó, serva de excelência. Eu tenho até medo de deixar de falar de alguém. O Jair e a Ana, gente, estava ali trabalhando, fazendo a obra, parando, agora estão aqui, são pastores da igreja também. Olha cada história. Socorro. Fabiana estava aqui com a gente, não estou falando que é glória da Casa do Pão, agora está com trabalho lá em Cajuru, querendo abandonar nós, mas tudo bem, querendo ir para Cajuru. A Lohane, olha a Lohane, gente, eu estou falando o nome de todo mundo, será? Aquela menininha tímida que chegou na igreja, veio aqui só para passar umas férias, tá aí, ó, tirando foto da gente. Você está aqui orando, ela está ali tirando foto, aí ela fala para você ficar mais um pouquinho, mas não tem jeito. Mas enfim, olha só os testemunhos. Olha a Dona Irene e o seu Tunico. Olha, pastor, será que eu tenho que falar o nome de todo mundo? Dona Irene e o seu Tunico, é muito difícil para eles faltar do culto, só se tiver muito doente, com muita dor. E ainda traz o chazinho toda semana. Hoje ela trouxe um bolinho, gente, tá? Tem um bolinho. Pastora Lúcia aí chegou com uma guerreira da intercessão. Olha, eu falo o nome de todo mundo quase, viu, gente? A Elisa chegou aí, quietinha, tá aí, ó. Ela era tímida, até respeitava mais, agora já está muito soltinha, mas está indo. Então olha, gente, olha ao teu redor. O poder de Deus é que nos transforma, e além dele nos transformar, ele nos levanta para se posicionar para a obra. Sabe, eu fico olhando os filhos aqui junto, as pessoas aqui junto, o Antônio e a Laisa, o Rubinho e a Evelyn, gente, olha a Marilda, olha quantos testemunhos tem aqui dentro. Isso para mim já valeu a pena de existir esse ministério, sabe, gente, isso para mim já valeu a pena. Então uma igreja relevante é uma igreja onde está acontecendo mudanças, está acontecendo transformações, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque aonde está o poder de Deus, as coisas acontecem, amém? Mas nós não podemos se desconectar dessa fonte. Segunda marca, eu não vou falar muito não, segunda marca da igreja de Atos era o quê? Que eles partiam o pão.
E outra coisa, olha o que fala em Atos 2,42, e todos continuavam firmes, seguiam os ensinamentos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então a segunda marca de uma igreja relevante é isso: ela precisa ter mesa, ela precisa ter olho no olho, ela precisa entender que aqui dentro ninguém é maior que ninguém, cada um tem uma função diferente. Quem está lavando o banheiro está no mesmo nível de quem está no altar, quem está lá no computador está no mesmo nível. Irmãos, aqui não existe. Então a mesa é para mostrar para vocês que lá não tem cor, que lá não tem idade, que lá não tem título, que lá todo mundo é filho, e filho sempre vai ser filho. Amém? Então a igreja precisa ter essa marca, essa característica. Então, em muitos lares, é como se existisse uma cadeira vazia de alguém que se afastou. E aí o que acontece? Alguém partiu e alguém que ainda não chegou. Então o que? A mesa precisa mesmo que essa frase não seja um chavão, que existe lugar para aqueles que querem se achegar. Veja a Luciana se chegando aqui com a gente, com o filho, algumas semanas, e pode ter certeza que nós já adotou vocês como parte da família, amém? Então quero sim que vocês se sintam bem, o pessoal que está visitando hoje, porque, irmãos, eu não acredito em outra forma de ser igreja. Eu não acredito. Cada um trabalha do seu jeito, cada um pensa o que quer, mas essa é a nossa característica. Eu nunca precisei de chamar a atenção de alguém porque me desrespeitou, porque não, ele não é pastor. Não, eu nunca precisei brigar com ninguém, porque a gente sempre brincou, mas na hora que tem que respeitar, existe o respeito, não existe a falta de respeito. Então, a igreja, ela tem lugar de comunhão, ela tem sim que ter mesa. Então, cada novo convertido, cada visitante, cada coração ferido, tem uma cadeira esperando para ele sentar e fazer parte, porque nós vivemos, e através da graça, a gente sempre vai ser, através da obra de Jesus, a gente sempre vai ser filhos, e Ele sempre vai ser o nosso Pai, e não tem nada que vai mudar isso. Glória a Deus, gente. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é ser humano, e não um número na igreja. Fala isso para ele, fala, vai. Você é um ser humano, você não é um número aqui neste lugar. Glória a Deus. Posso continuar? Terceira marca da igreja de Atos, ou de uma igreja relevante. É um salmo que todo mundo conhece, mas eu vou ler ele, que está Salmo 133. O versículo 1 já está bom. É muito citado esse versículo, mas ele é muito difícil de ser vivido. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fôssemos irmãos. É um versículo muito citado, mas muito difícil. Por quê? Porque a gente é muito difícil, cada um pensa de um jeito, cada um quer fazer a coisa do seu jeito, cada um tem uma direção, uma estratégia, cada um, e tem a diferença de temperamento. Se pegar duas pessoas coléricas, dá choque. Se pegar duas pessoas fleumáticas, não acontece nada. Se pegar duas pessoas sanguíneas, parece que tem 500. Se pegar duas pessoas melancólicas, vai ser só aquela choradeira. Mas a gente precisa lutar para que haja essa unidade, sabe? Porque realmente, gente, isso não é um chavão. É através da unidade que a gente cresce, é através da unidade que a gente conquista território, é através da unidade que a gente realiza projetos. Ninguém é capaz de cuidar de uma empresa sozinho. Tem patrão que tem 100 funcionários. Ninguém é capaz de cuidar de uma igreja sozinho. Uma igreja precisa de ter alguém pregando, precisa ter alguém no computador, precisa ter alguém lavando os banheiros, precisa ter alguém na recepção, sabe? Então, cada um vai ter uma função. Então olha a diferença, um exemplo, se você pegar um gravetinho sozinho, você quebra ele fácil, mas quando você pega 10 gravetos junto, fica difícil quebrar ele, sabe? Então a gente precisa viver essa marca, e a igreja de Atos, por causa do poder do Espírito Santo, eles estavam unidos.
através do Espírito Santo, sabe? E não tem que ser unido pela visão do James, e não tem que ser unido pela visão da Lúcia, tem que ser unido pela visão e pelo propósito do reino. Qual que é a visão que a gente sempre falou? A visão é alcançar vidas, a visão é levar pão vivo para as vidas. Pastor, mas se fosse eu faria assim. Tudo bem, vamos orar, vamos pensar, mas desse jeito está funcionando? Tá, vamos fazer assim. Desse jeito está melhorando? Tá, então vamos fazer assim. Sabe, irmãos? Então a gente precisa manter o foco, ser unido sim, mesmo nas uniformidades, mas com o propósito, porque a gente sabe que a força da igreja, ela está o quê? Ela está na unidade. Amém? Glória a Deus. Quarta marca, não vou falar muitas não. Olha só esse versículo aqui, é um versículo muito... Filipenses 2, 5 ao 7. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Olha só, Jesus era Deus, amém? Irmãos, Jesus era Deus, mas esse texto aqui fala o quê? Que a gente tem que ter o mesmo modo de pensar, não do James, mas de Cristo, que tinha a natureza de Deus, né, que ele era Deus, e ele não tentou ficar igual a Deus. Olha que coisa doida. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu. Ele era Deus, irmãos, ele abriu mão de tudo o que era dele, e ele tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual a nós, igual aos seres humanos, e vivendo uma vida comum de um ser humano. Sabe, o momento mais importante na vida de Jesus, no ministério de Jesus, ele não estava com uma espada na mão, ele não estava com o escudo na mão, ele estava na mão uma toalha e uma bacia, porque ele estava nos ensinando esse princípio de ser servo. Sabe, se você for seguir o sistema do mundo que eles ensinam, nós pastores precisamos ser honrados. Pode honrar, tudo bem. Nós pastores precisamos ser amados. A nossa palavra tem que ser a verdade absoluta. Irmãos, mas o que ele fez aqui, nós não precisamos servir, as pessoas precisam nos servir. Me sirvam. Jesus tem na mão uma toalha e uma bacia, e ele vai e lava os pés dos discípulos. Será que a gente está com essa ousadia de lavar o pé daquela pessoa que nos prejudicou? Será que é fácil você lavar o pé, você usar uma toalha, uma bacia, para alguém que, no caso de Jesus, ia trair ele, negaria ele, abandonar ele, porque ele sabia que o nosso coração, ele tem dificuldade de ter humildade. A quarta marca que Deus tem ministrado no meu coração é o quê? A igreja de Atos é uma igreja que tinha humildade, ou seja, eles tinham o coração de Cristo. Eles tinham ali o coração de servo. Irmãos, eles abriram mão de tudo para servir Jesus, os discípulos. Largou a família ali, assim, entre aspas, largou a vida que tinha, largou a riqueza, largou o estilo de vida para servir Jesus. E Jesus em nenhum momento ele oferece para eles poder, fama, dinheiro. Vocês lembram que eu falei na semana passada? Quem pega e conduz Jesus ao deserto é o Espírito Santo.
E muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo vai nos conduzir aos montes, aos holofotes, sabe, para ser estrelas. Mas quem levou Jesus ao monte foi Satanás. Satanás leva Jesus ao monte ali, né, na tentação do deserto, e aí ele faz uma proposta para Jesus, sabe? Então tudo isso aqui tem que servir para quebrantar os nossos corações. Nós temos que orar a Deus. Todo mundo que fala que é humilde já não é humilde. A gente tem que buscar essa humildade, esse coração de servo em Jesus mesmo. Essa é uma marca que essa igreja tinha, era a humildade. Nós temos que buscar isso, não a soberba. Sabe quando você começa a ser muito usado por Deus? Sabe quando você tem muito talento? Você tem que, Deus, me ajuda contra a soberba. Me ajuda contra a soberba. Você aprende a pregar, você já acha que você já prega tudo, você já conhece a Bíblia. Para que você vai ler a Bíblia? Para que você vai orar para pedir uma direção para o Espírito Santo, se você já sabe fazer? A Brenda está tocando agora, está ali naquela fase, né? Está aprendendo cada vez mais. Aí chega uma hora que ela já está técnica, e ela precisa lutar, né? Para a soberba não entrar no coração dela, e ela achar que não depende do Espírito Santo, e ela achar que o jeito dela ali é o certo e acabou. Então a gente precisa lutar contra a soberba. Eu não estou falando vocês, eu falei nós, porque somos humanos e temos, devido ao pecado, tendência a ter um coração soberbo. Glória a Deus, gente. A quinta marca, que se não tiver isso aqui, eu posso parar de fazer a obra. Sabe, Deus pode ter me dado vários talentos, Deus pode ter me dado vários dons, Deus pode ter me dado várias coisas, mas se não existia amor pelas vidas, para de fazer. Sabe, para tudo, está errado. Está errado. Irmão, isso aqui não é uma empresa. Sabe, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui é algo que nós confiou, que é um antídoto de cura e de transformação na vida das pessoas. Então, se faltar isso aqui, faltou tudo. Amém? A gente pode enganar homens com o nosso talento, a gente pode enganar as pessoas com o nosso talento, mas a gente jamais vai enganar o Espírito Santo, porque Ele sonda a motivação dos nossos corações. Ele sabe a motivação que eu estou pregando aqui essa noite. Ele sabe a motivação, porque quem canta, canta. Ele sabe a motivação de quem faz projeto social. Às vezes a pessoa está fazendo projeto social ali por política, e ele está enganando as pessoas estão assim, nossa, esse homem é um homem de Deus, olha o que ele faz. Fulano fez uma oferta de R$1 milhão naquele projeto. Irmãos, se não tiver amor pelas vidas, para tudo, joga fora. Sabe, isso aqui, o amor, ele é um fruto do Espírito. Quando você está conectado no poder de Deus, é Ele que gera. Lembra dos frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz. Quem gera é o Espírito Santo, que gera isso dentro de nós. Lembra quando fala da ovelha perdida na Bíblia? A Brenda cantou a música dela aqui. Então, Jesus, ele conta ali, né, que o bom pastor deixa as 99 para buscar o que se perdeu. Irmão, Jesus poderia falar assim: ó, você já tem 99, aquela que se perdeu aqui. Mas talvez aquela que se perdeu era eu e você. E Jesus foi capaz de largar as 99 para ir buscar eu e você. Sabe? Então isso aqui fala de amor pelas vidas. Ela não se acomoda porque já tem 99. Enquanto ela não buscar aquela uma que se perdeu, Ele não vai parar. Será que a gente tem esse coração? Isso é uma marca da igreja de Atos. Sabe por quê? Qual que é a essência da igreja?
É o amor. O amor é a essência da igreja. E o amor só falado não prova nada, não vai provar nada. Então o amor é assim, é cuidar, acolher e buscar quem está distante. Talvez o distante é alguém da nossa família. Quem não tem alguém aqui que ama, que tem orado, que tem lutado para que essa pessoa entregue a vida para Jesus? Todos nós. Eu não preciso nem de ir muito longe. Se eu olhar para minha casa, eu vou ver lá 2 ovelhas perdidas, mas que eu não posso desistir delas, que eu tenho que buscar uma direção em Deus. Eu não posso perder o amor por elas. Não é assim? O filho pode fazer um monte de coisa errada, o filho está fazendo um monte de coisa errada, bagunça, mas a gente não consegue deixar de amar ele, pelo menos a maioria, né? Você não consegue. Talvez você vê o filho de outra pessoa fazer, você fala, tem que dar umas palmadas mesmo, que menino rebelde. Mas quando é o nosso filho, é um outro peso. Não é assim? Não é assim, Isa? É, né? Você concordou. É assim, é um outro piso, é um outro peso. Amém, gente? Eu vou fazer a ceia já, mas eu quero que vocês meditem antes nessas coisas que eu falei aqui. Eu queria chamar a Brenda, eu quero que você toque a música Ousado Amor, por gentileza, Brenda. Cadê o Levi? Vem cá, Levi, também. Depois a gente vai fazer a ceia. Se puder apagar a luz, eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Eu quis dar uma antecipada que eu queria orar por vocês. Eu vou dar um sinal. Pode apagar a luz. Feche seus olhos, irmãos. Enquanto a Brenda e o Levi preparam a canção. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês ficassem em pé ou de joelho, por gentileza. Quem quiser estar de joelho pode ficar. Vamos ficar em pé todo mundo. Fala, Senhor, quero ser essa pessoa relevante, Deus, mas da forma correta, Pai. Senhor, eu quero ter um coração como o Teu, Pai. Coloca na minha mão a bacia, a toalha. Tira toda a arrogância, Pai, dos nossos corações, toda a soberba. Espírito Santo, enche-nos com o Teu poder. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante. Continue orando, irmãos. Infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
Aleluia. Irmãos, eu não sei. Eu pedi para os jovens orar, os adolescentes, e expressar o amor de Deus através de uma simples mensagem. Eles não precisam escrever bonito, só precisa ser sincero. Tem alguém aqui que não recebeu o papelzinho deles? Aqui levanta a mão que eles vão levar até você. Às vezes eles esqueceram alguém. Você recebeu, Brenda? Recebeu o papelzinho? Recebeu, Levi? Irmãos, é por essas marcas aqui que eu quero viver como igreja. Qualquer proposta fora disso, eu não aceito. Amém? E eu queria que você também tivesse com essa mesma convicção. A gente não é perfeito, mas a gente não pode perder essas marcas. Olha só, poder para transformar, mesa para acolher, unidade para permanecer, humildade para servir e amor para alcançar. E depois, a ceia para lembrar você que tudo vem de Cristo. Amém? Irmãos, é isso aqui que é o Evangelho, sabe? Às vezes a gente quer complicar, é isso aqui. Eu quero que as pessoas sejam atraídas para este lugar, mas com essas marcas. Eu não estou preocupado com multidão. Eu só estou preocupado em ser uma pessoa, uma igreja relevante, e as pessoas que me seguem também ser uma pessoa relevante, mas bíblica. Como você está entendendo? Amém? A gente vai fazer a ceia agora. Cadê as obreiras da ceia? Vem aqui na frente já. Vem aqui na frente. Vou ler o texto, né? Como de costume. Lucas 22, 19 a 20. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois de jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice do vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Irmãos, imagine uma família que passou anos sem falar. Sabe aquela pessoa da sua família que mora lá no Nordeste, no Sul, em outro país? Imagina isso. De repente eles vêm para Brodowski, vocês se encontram e se reúnem ali naquela mesa e vocês ficaram anos sem falar. Ficou um tempão sem falar. E ali você se encontra, né? Talvez com um irmão, com uma irmã. Nossa, hein? Depois de 5 anos, hein? Nossa, como você está diferente. Vocês começam a se comunicar. Vocês começam a falar um com o outro. E ali, se existia uma falta de perdão, o perdão acontece. Ali, se existia alguma barreira, aquela barreira é quebrada. Ali, se existia alguma coisa para se consertar, é consertada. E ali o amor renasce entre vocês. E a ceia, ela é exatamente isso. Irmãos, a ceia, ela é o reencontro com Deus e um com os outros. Glória a Deus. Isso é a ceia. E na mesa da ceia não há lugar para orgulho. Amém? Na mesa da ceia não há lugar para maiores ou menores. E essa mesa que está posta diante de vocês nessa noite. E presta atenção no que eu vou falar. Talvez tenha alguém da sua família que talvez tem alguém na sua mesa que não está presente na mesa. Mas, desculpa.
Deixa a cadeira deles lá. Que no tempo de Deus, e um dia, eles vão voltar e vão se assentar naquela cadeira. Amém? Então não desista. Deixa a cadeira lá na mesa. É o lugar deles ali, deixa lá. Sabe? Pode pode compartilhar o pão. Pode cantar, viu, Brenda? Amor, te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Amém, gente? Tem alguém sem pão? Sem o suco de uva? Vem cá, Fabiana. Vem orar pelo pão, vem cá. Pensou que ia fugir hoje, né? Tá aqui em Brodowski hoje. Amém? Privilégio, né, gente? Ceiar com o irmão, saudade de vocês. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo seu corpo que foi entregue por nós, por tudo que o Senhor sofreu naquela cruz por nós, por hoje nós podermos ter o privilégio de estar na tua mesa, Senhor, por estar inserido nos teus planos e nos teus projetos. Que nós possamos, ó Deus, através das nossas vidas, ó Deus, glorificar o teu nome todos os dias. Obrigada pelo teu corpo que foi esmagado. Obrigada pelo teu sangue precioso, Senhor. Que todos os dias, Espírito Santo, o Senhor possa nos mostrar como é precioso o sangue do Senhor e nos ensine a valorizar e nos ensine a mostrar para outras pessoas, ó Deus, o valor que tem estar na tua mesa, o valor que tem, Senhor, ser chamado de teu filho. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a mostrar para as pessoas essa ovelha que está perdida, que ainda não sabe, ó Deus, que o Senhor a espera, que nós possamos ser essa voz que vai atrás delas, que mostra que essa mesa tem lugar, que mostra o valor do teu sangue e do teu corpo, Senhor. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós exaltamos o seu nome nessa noite, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Amém. Pode comer e tomar.
Glória a Deus, gente. Vou ter que encerrar o culto. Vem cá, Fabiana. Encerra aqui, pastora Fabiana. É que tem duas Fabiana. Amém. Queridos, coloque a mão no seu coração, amém? Papai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te louvar pela tua presença real em nossas vidas. Te agradecer pela tua presença real, Senhor, no nosso meio. E nós declaramos aqui, Senhor, como igreja, Pai, que nós queremos ser essa igreja relevante, Senhor. Ó Deus, que essa terra, que esse mundo, que essa geração consiga olhar para nós. Que essas pessoas, que essas vidas consigam olhar para nós, ó Deus, e não enxergar aquilo que nós fazemos de bom ou de belo. Mas que eles consigam ver a tua glória através das nossas vidas. Que eles consigam olhar para nós e ver as características de Jesus, ó Deus queridos, impregnados em nós. As atitudes de Jesus através de nós. Que nós possamos ser, Senhor, uma igreja, ó Pai, que realmente conduza a tua presença por onde nós passarmos. E nós sabemos que isso somente o teu Espírito pode nos ensinar. Por isso, Senhor, muito obrigado por ministrar em nossos corações e por enviar esse Espírito que nos conduz em todo o tempo, até a consumação dos séculos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor molda Cristo no nosso caráter todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos revela o coração do Pai. E que o Senhor continue o teu trabalho. Que o Senhor continue gerando essa liberdade em nós de podermos confessar o Senhor em tudo que nós fizermos, papai. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Por nos assentarmos à ceia. Obrigado por nos chamar de filhos. Obrigado por nos aceitar como nós somos, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor realmente permaneça sobre nós, falando conosco e guardando as nossas vidas na volta para casa. Que durante toda essa semana, Senhor, o Senhor nos leve a ter experiências profundas e reais com o Senhor. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a ter o privilégio de poder agir e atuar como essa igreja lá fora. Nos coloca em situações, ó Deus, onde nós possamos, através das nossas ações e escolhas, ser essa igreja na vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado. E nos leva de volta para casa em segurança, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, amém? Quinta-feira nós temos a tarde da semeadura. Sexta-feira nós temos o culto de jovens. E todos os dias você tem a presença do Espírito Santo te esperando para falar com Ele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.